Às vezes eu vejo os pastores dizendo assim: ah, mas minha igreja não tem pessoas, não tem gente, não tem liderança. Talvez você não esteja fazendo a leitura correta, não da sua igreja, mas dos elementos que estão na Bíblia. Como você desenvolve líderes na sua igreja? Você tem um programa contínuo de capacitação de líderes? Você faz apenas cursos e palestras para capacitar líderes ou tem algo de longo prazo? Eu sei que essas são perguntas incômodas e por isso a gente vai tratá-las hoje nesse episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. Dentro dessa série que a gente está trabalhando é a tríade do pastor: visão, desenvolvimento de líderes e o uso pleno dos seus dons, os dons dados por Deus para você. Como a gente já trabalhou um pouquinho visão nos episódios anteriores, nós estamos entrando agora no segundo pilar dessa tríade, que é o desenvolvimento de líderes. E essas são, como eu falei, perguntas incômodas, porque, na verdade, o tema de desenvolvimento de líderes hoje é o que mais preocupa os pastores, e eu diria assim, é aquela dor, aquela pedra no sapato, porque ao longo desses últimos anos a gente tem feito pesquisas no Brasil, a Envisionar tem feito pesquisas, a gente tem pesquisas do Instituto Barna nos Estados Unidos e outras organizações que mostram que desenvolver líderes, a carência de líderes, é a maior necessidade hoje dos pastores. Em qualquer lugar onde eu chego, quando eu pergunto para o pastor, então, qual que é a sua maior necessidade? A resposta é unânime: desenvolver líderes, a necessidade de líderes. Mas eu queria abordar isso de uma maneira um pouquinho diferente com vocês. E eu diria assim: cursos, não. Desenvolver líderes como Jesus, sim. E qual a diferença entre as duas coisas? Bom, eu quero começar com o texto de Efésios 4, quando Paulo fala: Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Para capacitar os santos, para desenvolver as pessoas que estão na igreja. Para quê? Para que elas edifiquem a igreja, ou seja, elas façam a igreja se desenvolver e cumpra a sua missão no mundo. Mas eu comecei um tempo atrás, refletindo sobre esse texto, lê-lo de forma inversa. Vamos fazer a seguinte leitura de trás para frente aqui nesse texto. A igreja não está cumprindo sua missão. Eu não estou dizendo só, ela não está crescendo, mas não está cumprindo sua missão. Por quê? Porque ela não está sendo edificada pelos santos. Por quê? Porque eles não estão sendo capacitados. Por quem? Eu diria, é nós. Né? São os pastores, apóstolos, profetas, líderes, mestres, que não estão capacitando os santos. Perceba que essa linha de raciocínio dentro do texto de Efésios 4 precisa ser intercalada com um outro texto de 1 Coríntios, onde Paulo também escreve que Deus deu a cada um de nós dons, ou seja, a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. Então perceba, quando Paulo fala: pastores, vocês precisam capacitar líderes para que eles trabalhem, para que eles edifiquem a igreja, para que a igreja cumpra a missão, ele não está dizendo assim: vocês precisam sair aí igual os doidos, achando algumas pessoas para capacitá-las, equipá-las e delegar as coisas para elas. Não. O que ele está dizendo se conjuga com o texto de 1 Coríntios, especialmente aqui no verso 7, em primeiro lugar, que ele diz assim: o Espírito Santo já deu para essas pessoas que você precisa equipar alguns dons, algumas habilidades para o benefício da igreja, para o benefício de todos. No verso 28 do 1 Coríntios 12, Paulo também diz: e Deus colocou na igreja essas pessoas com diversos dons que ele já deu para elas, para que o ciclo se feche, tá? Então é como um quebra-cabeças aqui que a gente está montando. A primeira peça do quebra-cabeça é: pastores, vocês precisam capacitar os santos. Eles vão trabalhar e a igreja vai se desenvolver e cumprir sua missão. Segunda peça do quebra-cabeça: para essas pessoas que Deus está falando para vocês se capacitarem, Ele já deu alguns dons, algumas habilidades.
E terceira peça do quebra-cabeça, no versículo 28 de 1 Coríntios 12, ele diz, e essas pessoas para as quais Deus deu alguns dons, elas não estão soltas por aí. Ele já colocou na sua igreja, pastor, essas pessoas com os dons que a sua igreja precisa, que a sua cidade ou bairro precisam, para que você possa fechar a conta e fechar o quebra-cabeça. Então perceba, Deus chamou você, você tem um chamado, eu sei disso, isso é claro, eu também tenho um chamado. Deus deu para a gente uma missão, assim como deu para os 12, essa missão continua para nós. Então veja só, Deus nos chamou, Deus deu uma missão, Ele mostra que nós não devemos fazer as coisas sozinhos, como eu falei no episódio anterior. Além disso, Ele dá uma equipe para a gente e Ele dá dons para essa equipe, para que a gente basicamente capacite essa equipe, empodere essa equipe para executar a visão. Pastor, isso não é incrível? A gente já tem todos os elementos da fórmula, a gente só precisa juntar os pedaços e fazer uma pequena parte da nossa atividade, que é desenvolver os líderes. Às vezes eu vejo os pastores dizendo assim, mas minha igreja não tem pessoas, não tem gente, não tem liderança. Talvez você não esteja fazendo a leitura correta, não da sua igreja, mas dos elementos que estão na Bíblia. Então vamos só recapitular? Deus deu pastores como você para capacitar os santos, para eles trabalharem, para a igreja cumprir a missão. Esses santos que Ele pediu para você capacitar, Deus deu para eles, cada um deles, alguns dons, um ou mais dons, e Deus colocou na sua igreja as pessoas que precisam dos dons certos para você simplesmente juntá-las, capacitá-las e elas cumprirem a missão de Deus. Não é incrível isso, que Deus já pensou em tudo antes? Ele não simplesmente fez um chamado para a gente e falou assim, agora eu vou abençoar vocês, vão aí, se virem, levantem pessoas para executar a visão. Não. Percebam que, então, dentro da tríade do pastor, primeiro nós precisamos descobrir, identificar qual é a visão que Deus quer executar por meio de nós dentro da missão dele. Em segundo lugar, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus já mandou para a nossa igreja, para a igreja que você pastoreia, aquelas pessoas que Ele quer usar com os dons que você precisa naquele lugar e para executar a visão que Deus te deu. Deus já deu as pessoas com as habilidades certas para fazer isso. É como se eu dissesse assim, nós vamos construir um prédio, Deus já mandou o engenheiro, o arquiteto, o engenheiro estrutural, o engenheiro elétrico, o construtor, os pedreiros, os ajudantes, aquelas pessoas que vão fazer o acabamento, já está tudo aí. Você só precisa pegar essa turma, equipar, alinhar e construir o prédio. É basicamente isso, a junção de Efésios 4 com 1 Coríntios 12. Bom, porque Deus já fez isso para você pastorear a igreja da melhor forma possível e executar a visão que Ele te deu, é que nós não precisamos fazer tudo sozinhos. Dá para entender melhor essa colocação que eu tenho feito? E nós só faremos sozinhos se nós quisermos. Então, pastor, para você que está, talvez, trabalhando sozinho, agenda cheia, a carga pesada, a igreja não está indo para frente, mude a perspectiva, mude a leitura daquilo que a Bíblia mesmo está dizendo que Deus te deu como ferramentas para agregar o seu chamado e executar a visão. Você pode dizer que não tem gente, mas eu digo para você, sempre tem gente que Deus mandou. Não é uma escolha sua. Deus já mandou essas pessoas. E eu quero contar uma pequena história para ilustrar isso. Alguns anos atrás eu era parte da equipe pastoral de uma igreja bem grande e eu me lembro que na época, num primeiro momento, a gente se iludiu achando que, como todas as outras igrejas tinham um determinado tipo de ministério, que era um ministério com casais, famílias, a gente também tinha que ter. Então aí a gente começou esse ministério, porque afinal de contas as outras igrejas têm, eu vou perder membro para outra igreja se eu não tiver esse ministério, etc. E a gente acaba se iludindo com tudo isso, com todas essas informações e acaba entrando numa furada. E foi o que aconteceu com a gente.
A gente começou um determinado tipo de ministério, forçamos a barra com um casal para ele assumir esse ministério. Esse casal assumiu, mas por algum tempo não fez muita coisa. A gente começou a pressionar, então, quando é que vai ter encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, aquela coisa toda, o negócio não saía, até que um dia, infelizmente, surgiu uma informação que mudou tudo. Uma pessoa bate na casa desse casal, que já era um casal de uma certa idade, e diz: eu sou sua filha daquele relacionamento extraconjugal que o senhor teve há uns 20 anos atrás, lá na outra cidade que o senhor morava, e eu vim aqui para conhecer meu pai. Bom, você pode imaginar assim que se fosse uma manchete de jornal, né, seria algo desse tipo assim: líder de ministério de casais na igreja descobre que tem uma filha fora do casamento. Bom, a gente ficou extremamente preocupado, tínhamos um problema para resolver. Obviamente esse casal acabou até saindo da igreja, de vergonha e tudo mais, foram resolver aquilo lá e a gente ficou sem líder de ministério. Por quê? Nós tínhamos escolhido uma pessoa que não tinha habilidade e dom para aquilo, que Deus não tinha colocado para fazer aquilo, porque nós queríamos começar um ministério que Deus não tinha mandado começar naquele tempo e naquela altura. Passaram-se uns 2 ou 3 anos, a coisa quietou, etc., até que chega um casal na igreja e diz: olha, nós estamos já frequentando a igreja um tempo, nós viemos de outro estado, transferido do trabalho, e lá no outro lugar a gente trabalhava com famílias, com casais. Deus já mostrou que a gente deve ficar aqui, a gente só queria saber se poderia ajudar nessa área. Eles não estavam querendo cargo, função, nada disso. E eu me lembro que eu virei para eles e falei assim: por que vocês não apareceram uns 2 anos atrás e teria evitado toda aquela confusão? Mas na verdade o problema era nosso, era a gente que quis fazer no tempo errado. Bom, minha gente, para encurtar a história, esse casal começou um excelente ministério. Eu já saí daqui pastoral dessa igreja há bastante tempo. Eles continuaram fazendo durante alguns anos, treinaram outras pessoas, depois eles foram transferidos para outro estado, mas aqueles casais que eles treinaram continuaram e até hoje as coisas acontecem por lá. Deus colocou eles naquele tempo, no tempo certo, para fazer o que Ele queria, quando na verdade a gente tinha tentado fazer no nosso tempo o que a gente queria e essas duas coisas não se conjugam. Então dá para entender que é Deus que coloca na igreja as pessoas com os dons certos, no tempo certo, para você executar a visão dele. Por isso, nós precisamos desenvolver as pessoas que Deus mandou. Olhe para a sua igreja e veja quem Deus mandou. Faça um levantamento dos dons e habilidades que essas pessoas têm. É isso que Deus quer fazer nesse tempo na sua igreja. Ele já mandou as pessoas certas, com as habilidades certas, para fazer o que Ele quer, não o que você quer, tentando criar coisas que não encaixam nesse tempo, não tem gente para fazer aquilo, etc. De outro lado, é necessário você adotar, então, um conceito de liderança. Para você poder fazer o que está lá em Efésios 4, desenvolver as pessoas que Deus mandou, você precisa desenvolvê-las não simplesmente para um cargo, para uma função ou coisa desse tipo, mas você está desenvolvendo essas pessoas para um impacto, para transformação de vidas. Foi o que Jesus fez com aqueles líderes. Ele desenvolveu líderes servos, líderes com a bacia e com a toalha. E é isso que eu sugiro que você faça. Cursos simplesmente não resolvem isso. Cursos voltados para treinar para uma função, para ser líder de célula, líder de pequeno grupo, líder de ministério ou qualquer outra coisa, não resolvem. Nós precisamos de o desenvolvimento de um conceito de liderança. Palestras motivacionais são boas, mas não resolvem o problema. Treinamento simplesmente para atividades que você precisa fazer na igreja não resolvem o problema. Treinar pessoas para suprir necessidades da estrutura não resolvem o problema. Desenvolva líderes como se eles fossem um diamante bruto para serem lapidados e terem um valor muito maior no reino. Foi o que Jesus fez com os 12. Ele desenvolveu o caráter, os valores, a integridade e vários outros aspectos da liderança servil com essas pessoas. Capacite pessoas não só para as funções na igreja, mas para causar impacto na sociedade. Desenvolva uma trilha de liderança que abranja todas as áreas da igreja, desde o kids, as novas gerações, os adolescentes, as pessoas que atuam na sociedade e assim por diante. Não permita que a agenda te consuma
mas faça algo que realmente vai ser significativo para a sua igreja cumprir a missão. Então eu queria deixar alguns desafios para hoje para você. Você quer parar de fazer tudo sozinho e desenvolver uma equipe? Você quer parar de fazer o meia-sola de capacitação de líderes e fazer algo de longo prazo que realmente resolva o problema? Vamos começar a implementar um programa de capacitação de longo prazo para a sua igreja? Bom, é sobre isso que eu vou falar no próximo episódio. Como você pode implementar esse programa de longo prazo. Então, até lá, para a gente continuar construindo essa tríade do pastor. Deus te abençoe. Grande abraço.